Olá, sejam bem-vindas, bem-vindos ao meu canal. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante que atrai muitas pessoas. Quem aqui nunca ouviu fenômenos fantásticos sobre a hipnose? Eventos e circenses, histórias inimagináveis e até bizarras sobre a hipnose. Então, fique aqui que hoje nós vamos falar sobre mitos e verdades sobre a hipnose. Então, para falarmos um pouco sobre mitos e verdades sobre a hipnose, precisamos voltar um pouco na história da hipnose e entender quando é que essa ferramenta começou a ser utilizada, quando que ela passou a ter tanto valor e tanto significado na história da saúde, tanto física quanto mental. A hipnose e as técnicas hipnóticas, os estados hipnóticos, acompanham a evolução da humanidade. Lógico que é uma ferramenta que foi modificando ao longo do tempo seu uso e utilização na saúde. Falar de tempos remotos, podemos dizer que a hipnose já era utilizada em 1500 a.C. nos templos egípcios pelos sacerdotes. Eles utilizavam a hipnose para tratar e curar dores e doenças. Essa história, inclusive, pode ser vista nos papiros de Ebers. Esses papiros, eles continham escritos da história médica para tratar e curar doenças. E os sacerdotes utilizavam uma espécie de transe hipnótico, uma espécie de estado hipnótico para fazer com que as pessoas ouvissem sugestões hipnóticas e ao despertar daquele momento, daquele estado hipnótico, se sentissem bem e curadas. Passou-se um tempo e no século XVIII e XIX, que foi um tempo de grande experimentação científica, surgiu um cara chamado Franz Anton Mesmer. Ele era um médico austríaco e acreditava nos fenômenos tidos como magnéticos, através de que os astros exerciam influência sobre o nosso corpo através de fluido animal. Ele acreditava no fluido animal. E esse fluido animal, ele percebeu que as pessoas respondiam imantadas, ou seja, um ímã que transmitia esse magnetismo para outras pessoas. Daí ele chegou à conclusão de que esse magnetismo também poderia ser um magnetismo humano. Só que Mesmer decidiu morar em Paris, que era o centro de todo esse estudo científico. Chegando em Paris, chamou a atenção dessa comissão científica de médicos e que resolveram se reunir para testar os fenômenos e resposta que Mesmer obtinha nos tratamentos que ele fazia, em cirurgias. Ele tinha êxito em alguns e outros não tanto assim. E essa banca de grandes cientistas da época, incluindo eles Lavoisier, chegaram à conclusão de que o trabalho que Mesmer desempenhava não passava de fenômenos imaginários. Só que Mesmer deixou seguidores e esses seguidores continuavam utilizando todos os ensinamentos que Mesmer deixou. No século XIX, surgiu o grande James Braid, que também era um médico e utilizava a hipnose para realizar cirurgias e acreditava que a hipnose estava associada ao sono. Essa associação, com o tempo, ele veio perceber que, muito pelo contrário, a hipnose não poderia ser associada ao sono, sendo que era um estado de grande alerta, ou seja, que era de grande mergulho e que trabalhava a atividade, que era de grande atividade cerebral. Então não poderia ser um estado de sono. O tempo passou, a hipnose continuou sendo utilizada e outros cientistas, outros estudiosos, outras pessoas da saúde e influentes foram surgindo e chegou-se à conclusão de que a hipnose é uma ferramenta fantástica e que poderia influenciar na resposta neurofisiológica do nosso organismo. E agora, como nós poderíamos definir essa ferramenta fantástica que eu sou muito apaixonada e decidi inclusive fazer com que a hipnose faça parte da minha vida e da minha dedicação ao cuidado com as mulheres, bebês, gravidez e tudo isso que vocês já conhecem? O que seria então uma definição que eu acho que mais perfeita? É que a hipnose é um estado alterado de consciência que pode ser tanto natural como induzido e que visa obter, através da atenção e da concentração, com objetivo específico, mudanças de sensações, percepções,
pensamentos e comportamentos. A hipnose é uma técnica consagrada em terapêuticas dinâmicas e desenvolvimento pessoal. Só que o que impede ainda muitas pessoas de acreditarem na hipnose e serem impedidas de utilizar a hipnose para o seu crescimento, tanto físico, na melhora dos seus aspectos de trabalho, na sua vida profissional, na saúde mental? São os mitos que rodeiam a hipnose. Até na minha prática diária, muitas vezes eu não falo a palavra hipnose por causa da interpretação que as pessoas têm quando eu falo hipnose, porque é rodeada desses mitos satânicos, histórias obscuras com relação a essa técnica. Mas a gente pode dizer aqui, com clareza, que toda hipnose é uma auto-hipnose. Então, se toda hipnose é uma auto-hipnose, as pessoas não podem entrar no estado hipnótico se elas não desejarem. Porém, não existe dizer que eu entrei em hipnose contra a minha vontade, eu entrei em hipnose porque me induziram a isso. Não. Inclusive, voltando à definição de hipnose, em que eu digo que hipnose é um estado natural, quem aqui nunca esteve assistindo a algum filme, alguma série, algo que chamou muito a sua, tomou muito a sua atenção e que você não percebeu aquilo que estava à sua volta, não prestou atenção, ou alguém te chamou e você não respondeu, ou foi dirigindo e aquilo por ser algo do seu dia a dia, que você faz todo dia, você chegou ao seu destino, mas não lembra com clareza o trajeto que você fez. Então, você estava no estado de hipnose, um estado natural, porém chamado de estado hipnótico também. E o estado induzido de hipnose seria através de um hipnoterapeuta, um hipnotista que estivesse te induzindo através de sugestões para que você entrasse no estado de hipnose. Um dos mitos que permeiam a hipnose é que hipnose é sono. Hipnose não é sono. Muito pelo contrário, hipnose é um hiperfoco, uma hiperconcentração naquele estado em que você se encontra. Por isso que a hipnose diminui a sua visão periférica, a sua percepção periférica. Ah, Cíntia, então eu ficaria preso no estado hipnótico? Não, ninguém fica preso no estado hipnótico. Você simplesmente abre os olhos e se qualquer coisa ativar o seu senso crítico e você sai daquele estado em que você se encontra. Ah, e se eu não voltar? Voltar de onde? Você não foi para lugar nenhum. Você está sentado ou deitado numa posição confortável num processo de hipnose. Você não saiu do lugar. Então você não tem para onde voltar. Totalmente meu controle quando estou hipnotizado? Óbvio que não. O que você vai estar é envolvido naquele, imerso no seu estado de transe, focado no objetivo específico. Mas qualquer coisa, como eu disse antes, que ative o seu racional, você vai abrir os olhos e vai sair do estado de transe em que você se encontra. Lembre-se, o controle é seu e toda hipnose é uma auto-hipnose. Então, por mais que o hipnotista ou hipnoterapeuta te coloque sugestões para você, essas sugestões vão passar pelo seu senso crítico. Então, você nunca, jamais vai fazer nada que você não queira. É outro mito da hipnose. Eu vou fazer o que eu não quero ou algo que possa me tirar do estado, me colocar em uma situação constrangedora? Óbvio que não. Se o hipnotista der uma sugestão para você que não foi interessante, tipo, você vai imitar um animal. Se for interessante para você ou não for nada humilhante, algo assim, você vai imitar um animal. Porém, se for algo que vai te tirar a racionalidade ou fazer com que você se sinta constrangido, essa sugestão não vai ser interessante para você, você não vai aceitar e você vai sair do transe hipnótico. Outro clássico mito é que a hipnose é algo satânico. Óbvio que muitas pessoas utilizam a hipnose para manipulação em massa, inclusive em templos religiosos, em algumas religiões. Porém, no Brasil, qualquer termo utilizado como cura pode levar as pessoas à prisão, porque é uma prática de curandeirismo e não é permitida no Brasil. Eu durmo quando estou em hipnose? Não. Você não dorme quando está em hipnose. O que acontece é que nosso subconsciente, quando fala a palavra durma, lê como um estado de relaxamento intenso e entrega. O que acontece é que você diminui os movimentos, reduz os batimentos cardíacos e acalma a respiração.
porém você está hiper focado no objetivo e qualquer comando ou sugestão positiva ou alguma sugestão que lhe faça sentido ou que não faça sentido, você vai despertar do transe naquele momento que você achar pertinente e que você deve voltar ao estado ativo. Apesar de na hipnose você estar no estado ativo, você está concentrado em algum objetivo específico que você deseja alcançar, mas você não está dormindo, você está consciente durante todo o processo hipnótico. Hipnose e relaxamento são a mesma coisa? Não, são coisas distintas. Porém, um corpo relaxado, uma mente tranquila, ajuda a entrar mais facilmente no estado hipnótico, de hiperconcentração. Porém, ainda que você esteja triste, ainda que você não esteja relaxado ou tenso, você pode sim entrar no estado hipnótico. E para finalizarmos, hipnose é uma prática perigosa ou pode ser uma prática perigosa? É importante falarmos aqui sobre isso porque o hipnoterapeuta, o hipnotista que vai conduzir um processo de hipnose precisa ter conhecimento ou conhecer um pouco da história e da pessoa que ele está conduzindo. E essa pessoa que aceitou o processo de hipnose, aceitou vivenciar ou participar dessa experiência, precisa ter confiança no hipnoterapeuta, é essencial. Por quê? É importante que as sugestões tenham embasamento, porque a depender da sugestão, ela pode fazer sentido para a pessoa, vai depender do estado mental em que essa pessoa se encontra e, inclusive, fazer mal para o outro. Então a gente precisa sim ter uma sintonia, um respeito e confiança entre ambos para que a hipnose de fato tenha um efeito positivo, que é o efeito que a gente espera. E para finalizar esse vídeo aqui, esse momento com vocês, eu quero dizer que eu utilizo a hipnose, inclusive na minha prática obstétrica, para que as mulheres tenham partos tranquilos, suaves, com mais conforto, ou seja, menos doloroso, que elas utilizem técnicas de relaxamento associadas à hipnose, trabalhem a imaginação, a visualização, para que tenham os partos felizes e positivos. Então, se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com pessoas que precisam conhecer um pouco mais da hipnose, desmistificar tudo isso que vem ouvindo ao longo da vida sobre essa ferramenta fantástica e possa de fato utilizar na sua vida e tenho certeza que vai ter ótimos resultados. Beijos e até o próximo vídeo!